O tema deste mês é coragem. Primeiro você ouviu algo sobre coragem para crer, coragem para viver, coragem. Gente, coragem é uma palavra incrível. Nós temos um temário geral sobre essa questão da coragem. Coragem para fazer. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, onde eu comecei no primeiro domingo falando sobre o assunto, que é Josué capítulo 1, versículo 5. O texto que eu vou usar é outro, mas eu preciso começar por aí para vocês verem onde vamos começar em Josué capítulo 1. Por que eu estou chamando a atenção para o texto de Josué? Por causa da palavra fazer. O texto diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, olha o versículo, sê forte e corajoso, porque tu farás. Eu quero que você pegue a palavra farás. Eu quero trabalhar a ideia do fazer. Minha mente começou a procurar na Bíblia essa palavra fazer. Meu coração começou a bater forte em relação a isso. Eu disse, então eu tinha que voltar lá em Josué, porque farás o povo herdar a terra. Ele disse, corajoso, porque você vai fazer, é coragem para fazer. Prometi dar aos teus pais. Eu comecei dizendo que nós temos que viver as promessas. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer. Diga comigo, fazer. Cuidado para fazer, corajoso para fazer. Segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Olha, fazer com sucesso, fazer bem-sucedido. Por onde quer que andares. Versículo 8 diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de, fala comigo de novo, fazer. Cuidado de fazer, segundo quanto nele está escrito. Olha de novo, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Já observou que há um fazer aqui em todo o texto? É um fazer. E o 9 diz, não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Esse onde quer que andares está implícito que Deus é contigo para tudo o que você fazer. Tudo o que você fizer. Tudo o que você colocar em ação. Agora, gente, interessante a palavra corajoso. Né? A palavra, se você pegar só aquela palavra corajoso, dentro da palavra corajoso está a palavra coração. Se você pegar não a corajoso, mas pegar agir, coragem já é fazer, porque coragem já é ação. A palavra coragem, é redundante falar coragem para fazer, porque coragem já é fazer. Eu estou dando uma ênfase duas vezes na mesma, porque é coragem. Coragem é agir com o coração. É interessante que a palavra coração tem um cor e tem ação. A palavra coração já é ação. Porque o coração, sabe por que ele é coração? Porque ele age.
O coração age, o dia que o seu coração parar de agir, parou. O coração começou e vai até o fim. O coração é ação. O coração não dorme, ele trabalha a sua vida inteira. Porque coração é ação. E aí nasce a palavra coragem, que é coração que age, agindo com o coração. Meu coração está envolvido com essa palavra quando eu estou falando com vocês em Josué, mas eu estou me lembrando de um outro texto. Um dia Jesus falou em João capítulo 9, versículo 4, ele estava já se despedindo, mas no capítulo 9, versículo 4, ele fala um fazer que me acompanha durante toda a minha vida. É necessário que façamos. Ele está dizendo que nós precisamos fazer. Não basta apenas crer, é preciso fazer, crer para fazer. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Agora de agir é agora. É coragem. Esse é um texto de coragem. Se você vai em Mateus capítulo 7, eu tenho outro texto em Mateus 7 que me impressiona, quando Jesus falou sobre as duas casas, no capítulo 7, versículo 24. Olha o que ele diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Ele não está dizendo aqueles que ouvem e só ouvem, mas aquele que ouve e pratica. Praticar é fazer. Dá para você entender bem isso? Praticar é fazer. Aquele que ouve e faz, tem coragem de fazer, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Versículo 25 diz: e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, ela não caiu. Por quê? Porque ela foi feita sobre a rocha. O fazer não elimina os problemas, mas habilita você a vencer os problemas. E é interessante que logo a seguir, no versículo seguinte, ele diz assim, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não faz, e não pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E diz o texto depois que veio a chuva também. No versículo seguinte diz, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e deram contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que Jesus está falando entre coragem para fazer. Gente, há tantos textos, que um dia Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. É preciso ter coragem para fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz que o céu é o céu dos que têm coragem. Isso é muito impressionante na palavra. Mas eu gosto do livro, na Bíblia, quando ela diz que é Deus que efetua em nós o querer e o executar. Então, eu gostaria que agora de convidar você a abrir em Hebreus capítulo 11. Eu chamo a atenção para Hebreus capítulo 11, porque eu encontro aqui o fazer. Porque nós falamos em crer, nós falamos em viver, nós falamos dessas coisas todas maravilhosas, mas é impressionante quando a gente compreende que tudo está ligado, o fazer é filho do crer, do ser. Nós falamos coragem para ser, coragem para crer, coragem para fazer, coragem para viver. E ainda falta coragem para esperar. Tudo isso é ação, ação e ação. Abre em Hebreus capítulo 11.
Quero que vocês me acompanhem. Eu preferi olhar a Bíblia hoje do que fazer um PowerPoint aqui, para vocês observarem como que a palavra é forte em nós no sentido de coragem. Eu concordo com um autor que uma vez escreveu o seguinte, ele disse que alguém chegou a ele e disse: eu perdi a coragem. Ele disse: não, coragem não é algo que você perde, coragem é algo que você decide. Coragem é escolha. Ou você escolhe ter coragem, ou escolhe não ter coragem. Coragem é algo que você decide fazer, decide ser. Hebreus, capítulo 11, no versículo 4. Eu quero que você me acompanhe olhando algo aqui, porque eu fiz 3 colocações na primeira vez, eu quero seguir os mesmos princípios. Coragem para... Eu falei coragem para fazer diferença. Você tem que ter coragem para ser diferente. E agora eu vou dizer então coragem para fazer diferente. Eu falei que nós precisamos de coragem para entrar nas promessas de Deus. Eu vou dizer que é coragem para fazer confiando nas promessas de Deus. Veja bem. E terceiro, você precisa ter coragem para mudar. Coragem para fazer mudanças. Coragem para ser impactado pelas mudanças de Deus na sua vida. E você vai observar, quando eu ler agora esse texto, que você vai ver esta coragem para fazer a diferença, essa coragem para confiar nas promessas, e fazer confiando nas promessas, e essa coragem para viver mudanças. Irmãos, não pensa que é fácil viver mudanças. Viver mudança precisa de coragem. Fazer mudanças é preciso coragem. Porque aqui não é só viver mudança, mas é fazer mudança. É fazer dentro das promessas. É fazer diferente. O psiquiatra brasileiro, Cury, ele escreveu algo que eu disse que foi uma das melhores coisas, disse a ele que foi uma das melhores coisas que eu li dele. Quando ele escreveu que a maior armadilha humana é a armadilha do coitadismo. A armadilha do conformismo. Ele falou de 4 armadilhas. E as pessoas perdem a possibilidade de ser ou decidem não ter a coragem. E aí elas caem no coitadismo. E o coitadismo é uma obra satânica para roubar de você a possibilidade da coragem de fazer. E ele diz que outros têm caído no conformismo. Se conforma, deixa como está. É mais ou menos algo que eu falei hoje de manhã, que tem muita gente vivendo aquela música Deixa a Vida Me Levar. E o pior é que quando ele fala leva eu, ele não sabe nem quem é que está levando eu. Porque ele não assume a sua história, não assume o seu destino. Não assume o seu lugar em Deus. Ele vive no conformismo. E aí cai no coitadismo. E ele diz que outro problema terrível do ser humano é o medo. É o medo de assumir riscos. Isso é coragem. Porque é o medo de mudar. É o medo de admitir erros. Gente, admitir erros é coragem. Nós precisamos de uma liderança de pais e mães que tenham coragem de admitir erros. Só os corajosos admitem erros. Os covardes se julgam poderosos. Porque eles precisam mostrar que são mais porque não são nada. Mas quem é, não tem medo de mostrar que é menos.
admitindo erros. Admitir erros é andar na luz. Isso é coragem. Coragem para dizer, eu errei. Um terapeuta americano escreveu uma vez um livro que eu gostei demais, um capítulo que ele diz assim, as 3 palavras mais difíceis de dizer no planeta Terra são, eu estava errado. Isso é coisa para corajoso. Então coloco essa questão para dizer que coragem é você assumir, é você tomar posições. Coragem é ser capaz de admitir erros, mas é capaz de correr riscos. É capaz de romper todo o conformismo, é capaz de vencer todo esse sentimento de fracasso no sentido desse conformismo e desse coitadismo. O pior ainda é o coitadismo. Aí eu olho para a Bíblia e eu encontro heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Sabe que aqui existe um parêntese, né? Tem um momento aqui, tem uma tradução que diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. É o versículo 38, podia até colocar aí, coloca o 38 para você ver. Homens dos quais o mundo não era digno. Ó, está entre parênteses, certo? São pessoas que eu vou dizer, são homens e mulheres entre parênteses. Eles tiveram coragem para fazer. Entre parênteses. Coragem. Ser corajoso de fazer diferença. Hebreus capítulo 11 ainda. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas vamos agora para o versículo 4. Eu quero que você observe que todos os verbos é de ação. Eles fizeram. Pela fé, Abel, o que ele fez? Ofereceu. Oferecer a Deus, o mais excelente, é fazer. Então, quero dizer para vocês que eles fizeram. Eu olho Abel, ele ofereceu. Interessante que, logo depois, se você for no versículo seguinte, pela fé Enoque, versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado ao céu. Por quê? Porque ele andou com Deus. O que ele fez? Ele caminhou com Deus. Andar com Deus é um fazer aqui. O que eu quero dizer é que todas as vezes que aparece a palavra fé, aparece um verbo de ação. Algo ele fez, porque ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. A vida dele foi um fazer. Agora olha interessante, que depois eu vejo aqui Noé. Quando eu olho para Noé, versículo 7, ele diz assim que Noé, divinamente instruído, acerca do que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou. Veja, ele fez. Nós precisamos de coragem para saber qual o plano de Deus para a nossa vida. Foi um fazer. Então eu comecei a olhar esse texto e fui vendo todas as vezes que havia um fazer diferente. Noé tem que fazer o que nunca ninguém fez. Ele precisa andar em Deus e andar por caminhos que nunca ninguém andou. Ele tem uma possibilidade de estar na mão de Deus para cumprir o propósito de Deus, o destino de Deus para a sua vida. Isso é um fazer diferente. Que tremenda essa palavra sobre Noé. E ele se tornou, por isso, herdeiro da justiça que vem da fé. Uma fé que gerou ação. Isso é coragem. Gente, coragem é sair da média. Né? Você sabe que a palavra média, é ficar na média, é não fazer diferente. Fazer o que todo mundo faz. Eu digo sempre para os jovens, se vocês fizerem o que todo mundo faz, você só chegará onde todo mundo chegou. Se você quer chegar a algo diferente, você tem que fazer algo diferente. Você sabe que a palavra medíocre, que significa medíocre, é aquele que está na média.
Para você não ser medíocre e não estar na média, você precisa romper com coragem e fazer algo diferente. E fazer algo diferente é olhar para a Bíblia e ver o que estes homens fizeram no poder do Espírito Santo. Veja o versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedecer é um fazer. Obedecer é um agir. De novo, é um verbo de ação. Veja que não há aqui passividade. A fé aqui não é passiva. A fé aqui é coragem para agir. Se você pegar a vida de Abraão, você fica tão impressionado com o fazer dele, porque no 9 diz que ele peregrinou, no 8 diz que ele obedeceu, no 9 diz que ele peregrinou. Na Bíblia diz também que depois ele ofereceu. A Bíblia diz que ele saudou promessas. No versículo 17 diz que pela fé ele ofereceu Isaac. Então o que você tem? Este homem, ele andava em vitória, e no versículo 20 diz que Isaac abençoou, e depois diz que Jacó também abençoou. Veja, eles eram um fazer abençoado e abençoador. José, tudo que ele fez foi pela fé. Eles tinham coragem de fazer diferente. A Bíblia diz que Sara, ela recebeu poder para gerar. Interessante, foi um fazer em Deus. O que me impressiona é que, se você for um pouco além, não dá tempo de pegar tudo, mas eu quero mostrar, quero que você observe esse texto em termos do fazer em Deus, coragem para fazer. Por exemplo, Moisés, ele, no versículo 24 aqui, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Versículo 27 diz que pela fé ele abandonou o Egito. E diz o texto ainda, e não ficou com medo, ele teve coragem de abandonar o Egito. Não era fácil para ele fazer isto? E no versículo 28 diz que ele pela fé celebrou a Páscoa. E agora ele faz uma das coisas mais diferentes de tudo, né? No versículo 29, pela fé ali, ele atravessa o mar. Que coragem! Coragem para fazer diferente. Coragem para fazer diferença. Coragem para estar alinhado com o plano de Deus e dizer, Senhor, o que Tu queres de nós como igreja. Coragem para dizer, Senhor, o que Tu queres de nós como ministério. Senhor, o que o Senhor quer de nós com cada um aqui presente. Eu fico aqui imaginando nós orando com todos e todos nós tendo coragem de orar, Senhor, encha-nos do Teu Espírito. Quanto seja possível uma igreja ser cheia do Espírito Santo. Quantos têm coragem de orar assim? Quantos têm coragem de dizer, Senhor, encha a minha família do Teu Espírito, quanto seja possível uma família ser cheia do Espírito Santo? Senhor, dá-nos coragem para fazer diferença como família, como igreja no mundo atual. Eu e você podemos fazer uma diferença e precisamos de coragem. Coragem, Senhor, para crermos em todas as promessas da Tua palavra. Senhor, queremos coragem para vivenciar a realidade da Tua palavra, para me mover na Tua palavra, para crer na palavra. O versículo 13 do 11 diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, mas porém saudando-as e confessando que eram estrangeiros. Versículo 14 diz, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Veja que coragem. Coragem de atravessar e mudar a história, porque eles creem nas promessas. Eu quero dizer a você, nós precisamos de coragem para confiar nas promessas de Deus. As promessas de Deus para a igreja. As promessas de Deus, a Bíblia diz, eles obtiveram promessas. E é isso que faz a sua vida, é o que Jesus disse, que faz a sua vida ser edificada sobre a rocha.
o praticar a palavra, o praticar dentro das promessas de Deus faz com que a sua vida seja edificada sobre a rocha e ela aguenta qualquer tempestade. É isso que faz você vencer as adversidades. Aliás, é mais do que isso, faz você ser fortalecido nas adversidades. E é mais do que isso ainda, faz você experimentar o peso da glória de Deus no meio das adversidades. Isso é coragem. É coragem de crer nas promessas. É coragem de amar as promessas. É coragem de executar o agir dentro das promessas. Em todas as áreas da vida. Durante o meu ministério, e durante esse tempo de pregação, e esses dias eu estava dizendo a vocês que eu estou fazendo jubileu de pregador. Eu comecei a pregar aos 16 anos, em 1969. Um ano depois de ter feito aqui na igreja, nesta igreja pública Profissão de Fé, aos 15 anos. Sabe o que eu quero dizer uma coisa a você? Eu tenho notado durante toda a minha vida, eu comecei a pensar homens e mulheres que eu vi com coragem de crer nas promessas, ter ousadia em crer. Estou me lembrando de um irmão chamado Valdomiro, lá da igreja de São Paulo. Eu me lembro quando eu conversava com ele, os filhos dele não queriam andar em Deus. Alguns. Eu disse, vamos fazer uma coisa. Vamos crer na palavra. Vamos reivindicar essa palavra de promessa. Vamos agir com coragem. O Senhor diz, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vamos olhar a glória de Deus vindo. E ele tinha um filho totalmente envolvido em drogas naquela época. Ele disse, nós precisamos começar a orar com coragem. Coragem para crer e deixar Deus mudar. Diga, muda, Senhor, a minha vida o que tem que ser mudado. Muda o meu lar o que tem que ser mudado. Mas, Senhor, ativa a tua promessa neste lar. Eu lembro quando ele orou de uma forma que eu nunca tinha visto alguém orar ainda. Eu estava aprendendo. E o Espírito Santo deu a ele uma oração, ele disse, Senhor, eu não tive filhos para habitar o inferno. Fecha o inferno para os meus filhos. Nossa, quase eu caí da cadeira. Abre os céus. E agora, toca este filho onde ele estiver. Ele pode fugir de mim, mas ele não pode fugir das minhas orações. Onde ele estiver, o Senhor o pegue. Eu disse, uau! Eu não sabia que eu só soltei uma faísca e o homem incendiou. Ele entendeu. Orar com coragem. Foi muito impressionante. Aquele rapaz acabou piorando mais. Aí ele disse, pastor, o que eu faço? Ele piorou. Ele disse, irmão, sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Os primeiros passos para cima, normalmente, são para baixo. Eu não entendi isso, mas depois você vai entender. E o fato que ele foi preso. Injustamente. E lá na cadeia ele encontra um promotor de justiça. E ele está chorando um momento, e o promotor diz assim, por que você chora? Se meus pais estão na igreja, eu fugi da escola dominical, eu me meti no mundo. Ele disse, eu sou um crente, um presbítero da igreja. E aquele promotor levou ele a Cristo. E aquele homem foi transformado. Tempos depois, aquele moço foi batizado. Gente, ele nunca se desviou, nunca se desviou. Sabe por quê? Ele encontrou um dia um pai e uma mãe que tinham coragem de orar nas promessas de Deus.
As promessas de Deus são poderosas. E a Bíblia fala destes homens de fé que andaram em promessa, viveram em promessa, agarraram as promessas de Deus. E com aquele irmão, o que eu estava ministrando a ele é o seguinte: quando você entrega totalmente a Deus, Deus trabalha 24 horas na vida dele. E Deus usa todo mundo, até o incrédulo, até Ciro, até Nabucodonosor. E se precisar, Deus usa até o diabo. Porque o diabo, dizia Lutero, ele não passa de um martelo e uma bigorna que Deus de vez em quando usa para botar em ordem alguns crentes. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que isso é coragem. É coragem de mudar, de ser transformado, de coragem para fazer. Estes homens, eu leio, eles me incendeiam quando eu leio. Incendeia a minha fé. Isso que eu quero dizer a vocês nesta noite, que o Espírito Santo nos faça crer em promessas. Porque você e Deus, junto nas suas promessas, destrói muralhas, move montes. Você tem que dizer: eu e Deus destruímos qualquer montanha. Deus abre caminhos onde não há. Deus faz caminhos através das montanhas. Deus faz nascer fontes de águas no deserto. Esse é o Deus que eles falaram aqui. E quando você começa a ler, você fala: espera um pouco, esse pessoal não era brincadeira? Eles, chega uma hora que ele chega ao ponto de dizer assim: ó, não dá para falar tudo. Mas eles estavam vivendo um reino inabalável, na graça. Diz o texto que eles realmente viveram quebraram fortalezas, quebraram muralhas. Quanta coisa tem aqui. Você vai lendo, você fala: Deus, como é possível viver toda esta realidade? Olha o que o texto diz: foram apedrejados, provados, versículo 37, cerrados pelo meio, mortos ao fio de pedra, andaram peregrinos, vestidos de peles, homens dos quais o mundo não era digno. Versículo 39 diz que eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Eles não tiveram a concretização da promessa, mas Deus tinha provido para eles algo superior a nosso respeito. Que coisa forte esses textos. Eu estou dizendo a vocês que é coragem para fazer mudanças. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é pertinente. E eu vou repetir: se você fizer o que a turba da multidão faz, você chegará onde eles chegaram, muitas vezes a lugar nenhum. Eu quero convidar você a fazer parte dos heróis da fé, porque agora é a nossa vez, dos corajosos em Deus. Agora é a nossa vez. Eu quero dizer a vocês que fazer a mudança significa que muitas vezes nós somos aquelas 5 noivas que esperavam o noivo, mas a lâmpada não está cheia. E Jesus diz que o problema está aí. Jesus vem em breve e nós temos que ser prudentes e estar com a lâmpada cheia. Eu estou chamando você para coragem para mudar, para sair das 5 imprudentes e entrar nas 5 prudentes. Sair dessa tolice
de uma vida cristã sem compromisso radical e absoluto com Deus. Não vale a pena isso. A vida que vale a pena é compromisso completo e absoluto com Cristo. É coragem. Jesus diz: quem lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E não basta apenas dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus disse: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Fazer. Uma vez a mãe de Jesus disse para as pessoas num casamento: fazei tudo o que ele vos disser. Olha, fica atento, o que ele mandar fazer, faça, porque vai funcionar. E já chegaram para ele e disse: o que é para nós fazermos? Ele disse: traga umas talhas. O que mais? Encha de água. E o que mais? Sirva agora para o povo. Só isso. Jesus não fez essas coisas. Quem vai fazer são vocês. Fazer é obedecer o mestre. E aí começa o grande milagre. O milagre é tão bom que o casamento melhorou. Porque quando você faz o que Jesus manda e obedece, tudo muda. Porque é diferente. E todo mundo saiu de lá dizendo: que casamento diferente. Quem é que fez a diferença nesse casamento? Eu tenho a resposta: Jesus está presente. Sabe qual a resposta? Eles fizeram o que tinham que ser feito na ordem dele. É isso. É mudança. Pedro, vem. É diferente. Nunca ninguém andou na água. E ele andou. Só sei de Jesus e ele que fez isso. Tem muita gente que gosta de pensar assim, né? Já viu alguém falando assim: não, Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus. Ou diz: então você está dizendo que Pedro foi maior do que ele, porque Pedro andou também. Ele andou como homem. E Pedro andou como homem. Coragem. Ele está dizendo a você nesta noite: vem. Está na hora de nós andarmos na vitória. Está na hora de nós dizermos: Senhor, abra o meu coração para a Tua palavra, para o Teu Espírito. E é por isso que nós oramos nesta noite. Coragem para fazer. Vamos pedir que o Senhor encha o nosso coração de um fazer cheio do Seu Espírito, habilitado pelo Seu Espírito, crendo nas promessas, dizendo: chegou a hora de mudança na minha vida. Senhor, eu quero ter coragem de mudar. Coragem de mudar. Não diga: eu perdi a coragem. Coragem não se perde, coragem você decide. Abra o seu coração para que o Espírito Santo diga para você de novo: ser corajoso e forte. Eu serei contigo. Essa presença dele é que faz a diferença. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Abra o seu coração. Talvez você tenha que hoje dizer alguma coisa para Deus: Senhor, eu preciso de mais coragem para orar. E sabe, você esteja dizendo: Senhor, eu preciso de mais coragem para agir, para fazer, para ser. À luz de tudo que você já ouviu até agora, eu preciso de mais coragem para ser quem eu tenho que ser, de viver quem eu tenho que viver, de crer o que eu tenho que crer, de fazer o que eu tenho que fazer e de esperar o que eu tenho que esperar. Abraça o nosso coração, Senhor. Feche os seus olhos. O que você tem que hoje colocar diante de Deus, diante do altar, e pedir que o Senhor complete e trabalhe a obra dele na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua existência? O que eu tenho nos heróis da fé é que todos eles tiveram coragem.
enfrentaram todas as situações por causa do Deus que caminhava com eles. Esse é o tema do meu coração nesta noite. Senhor, encha-nos do Teu Espírito, quanto seja possível alguém ser cheio do Teu Espírito, para ter a coragem dos céus aqui agora, rompendo barreiras, vendo a Tua glória, chamuscada de esperança. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, estamos orando. Quem crê diz amém. Nós estamos encerrando, mas tem duas coisas que o pastor Silas falou que mexeu muito ao meu coração. E isso precisa muita coragem. Um pai dizer, meu filho pode fugir de mim, mas ele não pode fugir das minhas orações. Essa é uma oração para se fazer de uma forma corajosa. A outra coisa que ele disse foi que o diabo é o martelo e a bigorna nas mãos de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci: você não precisa ter medo de enfrentar o inimigo. E a frase que eu ouvi foi a seguinte: quando eu era prego, o diabo me bateu, mas agora eu sou martelo e quem bate nele sou eu. Então você não tenha medo. É isso aí, fechar a porta do inferno foi tremendo. Queria chamar o pastor João vir aqui, nós vamos orar com ele. Amanhã, o pastor João completa 64 anos de idade. Eu quero dizer para o pastor João que cada ano que passa, até os 70, o senhor está cada vez mais sexy. Sexagenário. Mas a igreja o ama, muito bom. Queremos orar pela sua vida, agradecer a Deus pela sua história aqui no reino. E eu vou pedir para o pastor Silas orar mais uma vez. Eu vou poupar minha voz e também quero pedir para vocês orarem. Amanhã às 8 horas eu vou me consultar com a pessoa que provavelmente vai fazer a minha cirurgia. Então amanhã a gente vai marcar, se Deus quiser, em breve. Continue orando para que a gente vença essa etapa aí, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, vamos orar com o pastor Silas, pelo pastor João. Depois o próprio pastor João vai impetrar a bênção. Toda a glória ao Pai. Obrigado, Pai, pela vida do pastor João. Mais um ano de vida chegando. Dá-lhe saúde. A nossa oração como igreja é: dá-lhe uma saúde de aço. Dá-lhe uma mente de ouro. E dá-lhe um coração cheio do fogo do Espírito Santo. Habilita-o para o ministério, em nome de Jesus. Obrigado pela sua vida e ministério e pela sua família, e em tudo oramos com gratidão. Abençoe também o teu povo e despede-nos em paz em nome de Jesus. Amém. Gente, 64 com um corpinho de 65, tá bom? Receba a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, ensino e unção do Espírito Santo, esteja com você, com sua família, com a sua descendência e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace uma, duas, 10 pessoas.